Rapaz, lancha meu mestre. Fala, meu amigo querido, tudo bem, Márcio? Tudo bem, Lu? Tudo bom? Tudo e você? Como é que tá estreando a live? Não é? Tô debutando aqui. Seja bem-vindo para as lives. Bora! A gente estava começando a falar aqui que a gente quis fazer essa live para tentar, acho que desmistificar um pouco como é importante as pessoas, como as pessoas acabam menosprezando o fato delas poderem fazer o dia mais ativo, porque acha que isso não vai impactar, né? Então, quando você fala sobe o andar de escada em vez de elevador, para o carro mais longe, mas as pessoas, ou você tem 20 minutos para fazer exercício, faz. É melhor do que nada. E a pessoa fala, se eu não tenho pelo menos uma hora, eu não vou. Então, acho que é importante esse trabalho que você já tem há muito tempo, né? De tentar ajudar as pessoas a terem um estilo de vida mais ativo. Que isso, de fato, faz diferença, né, Mar? Eu só queria, antes de você falar, Márcio, te dar os parabéns, porque eu falei antes de você entrar, porque eu digo que você é o pioneiro em fazer isso, né? Você começou lá no Bem-Estar, lá no GNT, né? Quando ninguém falava de atividade física, você foi o cara que batalhou esse espaço, conseguiu um espaço relevante para falar de atividade física na televisão, e hoje você, na verdade, é a grande personalidade que consegue difundir esse conceito. Então, te dar os parabéns aqui em público. Lancha, obrigado. Você sabe que vem de você. Eu lembro como se fosse hoje, em 2005, eu fui até o laboratório da USP, porque eu tinha conseguido cavar esse espaço no GNT, e eu falei, eu precisava de um cara bom para estar lá comigo. Fui te fazer o convite. Ainda bem que você aceitou. Foi uma honra. Mas isso que a gente estava falando do movimento, eu fiz uma viagem agora, vai entrar um documentário e 6 episódios no Fantástico sobre essa questão do quão importante é o nosso estilo de vida e não ser sedentário. Então, eu vou dar alguns dados aqui e aí a gente dá uma refletida em cima deles, né? Por exemplo, quando você vai para Copenhague, né? Pouquíssimas academias. Você não vê academias lá, né, Lancha? É raro. Mas, ao mesmo tempo, você tem mais de 70% da população utilizando a bicicleta como meio de transporte. Então, mesmo as pessoas não programando aquele tempo para atividade física, o estilo de vida as torna ativa. Em Seul, foi engraçado, porque se você pega o país que mais tem pessoas matriculadas em academia, é os Estados Unidos. Você tem um dos maiores índices de obesidade. Quando você vai para Seul, você tem o inverso, né? Você tem ali menos de 5%, 4% da população matriculada em academia, mas você tem mais de 60% da população que atinge o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, talvez num país tão carente de políticas de saúde pública, onde às vezes a pessoa acorda 4 da manhã, vai dormir 10 da noite, talvez ela não consiga aquela meia hora para ir numa academia, talvez não tenha nem recurso, mas ela pode usar o estilo de vida, o dia dela, para incorporar algum tipo de movimento. Não sei como que você enxerga esse tipo de situação. E é isso mesmo, Márcio. Acho que você falou um dado interessante. Você falou ali dos Países Baixos, por exemplo. Nesses países, a gente tem uma relação de bicicleta per capita que é mais ou menos 2,5 bicicletas por pessoa. Então, você imagina, eles têm mais relação de bicicleta por pessoa que nós conseguimos empatar aqui em celular por pessoa. Claro. Né? Então, acho que isso explica um pouco essa diferença. Né? Então, no Brasil, a gente tem mais de um celular por pessoa. Lá, eles têm 2,5 bicicletas por pessoa. Né? Então, acho que isso muda, inclusive, a relação que tem com o dia, a forma que você tem de se relacionar com o seu próprio corpo e com a atividade. E esses países, eles experimentam, são um dos poucos países no mundo que experimentam ou manutenção ou pequeno acréscimo da população obesa no planeta. Então, acho que esse é um dado relevante. E você foi para a Finlândia também, né, Márcio? Como é que foi essa tua experiência na Finlândia? A Finlândia, Lancha, foi muito para entender a educação, né, que é a escola modelo. A escola ali começou a mudar em 2011. E eu fui conversar com as 2 pessoas que criaram esse novo modelo de escola na Finlândia.
E quando eu entrei numa sala de aula, ela não parecia uma sala de aula, né? Você tinha crianças sentadas em bolas de pilates, você tinha crianças em pé, você, obviamente, tinha uma outra criança sentada, eles utilizando o celular como uma ferramenta até de movimento. Então, numa aula de matemática, quando você tinha que resolver o seu exercício e, para dar a resposta, você tinha que correr até o corredor, passar o QR Code com a resposta, e aí, quer dizer, você faz movimentos, torna muito divertido. Mas o que me chamou mais atenção lá foi que quando eu perguntei para os criadores, eu falei assim, vocês fizeram isso? Pedi para o câmera, falei, liga que essa pergunta agora que eu vou fazer é no documentário. Eu falei, vocês fizeram isso para combater o sedentarismo, né? Nem passou pela minha cabeça. Isso é para criança aprender. Falei, desliga a câmera, desliga a câmera. Corta, edita. Aí ele falou, não, é que a criança, todos os estudos mostram os benefícios do movimento para você melhorar o seu nível de ativação, concentração, memória, aprendizagem. Então, você vê, hoje a escola lá na Finlândia, você entra às 8, sai às 3, você não tem lição de casa, é muito divertido e tem os melhores índices nesses testes todos de escolas pelo mundo. Então, foi uma experiência muito bacana. E quando eu pergunto para eles, mas isso refletiu como na criançada, mais movimento? Eles falam, claro, com certeza, porque é muito mais legal, faz parte da vida deles, né? Não, e fica muito mais natural isso já, né? Porque assim, hoje eu pego muita gente no consultório que não sabe nem aonde acessar o contador de passos que já vem no telefone. Ah, mas não, eu pego o telefone e falo assim, não, mas eu não ativei, não vai estar marcando. Eu falei, não, mas ele está marcando, mesmo que você não tenha ativado. Então as pessoas não têm esse conhecimento. E hoje eu estava vendo um artigo, até estava compartilhando com o Márcio, mostrando as crianças no Canadá hiperativas assistindo aula pedalando. Então, a carteira é uma bicicleta e a pessoa assiste, e a criança assiste a aula pedalando. Ô, Lu, isso que foi muito legal, Lanchar, porque eu fui entrevistar um cara que chama Dr. Edward Phillips. Ele é o chefe ali de qualidade de vida de Harvard. Quando eu cheguei na sala dele, Lu, a mesa dele tem essa mesma bicicletinha embaixo. E aí a gente começou a conversar e ele começou a falar da importância dessa questão do movimento, né? Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, nas empresas você não vai ter isso, tal. Mas se você pensar que a cada hora você pegar 6 minutos, simplesmente ficar em pé, ou enfim, se locomover até o banheiro e pegar uma água, 6 minutinhos, 10% do seu tempo, você pode continuar trabalhando. Pequenas reuniões lá, até 15 minutos, as reuniões com eles são em pé, não tem cadeira na sala. Ele fala, torna a reunião mais produtiva, mais objetiva e a gente quebra tempo sedentário. Então, assim, o que a gente mais ouve, acho que você na clínica, a Lu principalmente, é quando a gente pega e a pessoa fala assim, olha, eu não tenho tempo para programar atividade física, eu passo 8 a 10 horas por dia sentado. Bom, então vamos começar. Sentado, né? É aí mesmo que a gente vai começar. Mas você sabe que no American College, já do ano passado, a gente viu vários estudos onde eles mostram que não é só a questão física, a questão do combate à obesidade e tal, mas a questão até da produção. Quando você a cada 50, 55 minutos para 5, levanta, se mexe, volta, você volta com maior capacidade de concentração, a sua produção intelectual fica melhor. Então, o que eu acho que é o nosso desafio, eu vejo que são 2, principalmente. Ajudar a pessoa a entender que ela vai se tornar mais produtiva se ela der esse break. Porque ela vive numa coisa tão de produção e de que ela acha que ela não pode parar e tal, que se a gente conseguir ajudar ela a perceber que ela vai produzir mais em menos tempo, é uma coisa. E a segunda, criar gatilhos para ela lembrar de parar. Porque as pessoas entram num ritmo de trabalho tão maluco. Eu tenho esse mesmo problema quando eu falo, olha, você consegue comer alguma coisa no intervalo de 3, 4 horas? A pessoa fala, eu passo 8 horas, eu não percebo que eu não comi. Porque eu fico tão ali absorvido naquilo que eu estou fazendo. Então, eu acho que o desafio também, muitas vezes, é ou colocar um alarme, ou pedir para a secretária ajudar a lembrar, mas, assim, criar gatilhos para a pessoa fazer essa parada, né? Porque ela vai voltar melhor a hora que ela voltar. Super concordo. Tem 2 coisas que você falando aí me chamou a atenção. Você falou, às vezes a pessoa
Até o Lancha falou isso num documentário que a gente fez naquela época e hoje, e também é muito legal. Mas quando você falou que a pessoa está trabalhando, não quer parar porque quer continuar produzindo, né? Imagina um jogador de futebol, Lancha. Se ele não tem um intervalo do primeiro para o segundo tempo, ele vai começar o segundo tempo cansado, não vai rolar, né? Exatamente. Ele descansa. E aí você comentou uma coisa no documentário que é muito legal, né? Você fala, eu estou trabalhando porque eu estou preocupado com a minha família, porque eu estou preocupado com o dinheiro, com quem está me dando o meu emprego. Bom, se você estiver preocupado com eles, então você tem que produzir melhor. Para produzir melhor, você tem que estar bem, né? Exatamente. Que essa é uma frase. E a outra coisa foi que eu conversei com uma professora, uma neurocientista, chefe do departamento de neurociência da Universidade de Nova York. Ela chama Wendy Suzuki. Não sei se eu posso contar o caso aqui, não vai demorar, mas basicamente... Claro que pode. Por favor. Não tem pé nosso. Até 1 hora ele não cai. Até 1 hora ele cai automaticamente, mas a gente avisa antes. Tá bom. Mas ela não tinha amigos, ela estava acima do peso, isso tem uns 15, 16 anos. E ela falou, olha, eu não sei como fazer amigo, mas eu sei como perder peso. Eu vou me matricular numa academia. E ela se matriculou na academia. 3 meses depois ela estava com o peso que ela queria, mas ela tinha feito muitos amigos, né? Só que nesse mesmo período, o pai dela foi diagnosticado com início de Alzheimer. E o médico virou para ela e falou, gente, falar para uma neurocientista pesquisadora que parece que o movimento pode ter algum benefício em relação a isso. E aí ela ficou com isso na cabeça. E ela, no laboratório dela, quando fazia os testes de memória nos estudos dela, ela sempre fazia também. E ela começou a perceber que a memória dela melhorou significativamente. Só 16 anos. Aí ela falou, como assim? O que eu estou fazendo de diferente que minha memória está melhorando? Só atividade física. Aí ela juntou isso com a necessidade do pai e falou, eu vou pesquisar única e exclusivamente o benefício do movimento para a nossa parte de cognição. E aí ela fala que você pode escolher ou motivos a curto, médio e longo prazo. Mas num curto, na hora, agudamente, quando você faz a atividade física, aí é isso que a gente está falando da quebra do tempo sedentário, né? Você tem uma melhora da atenção, o seu nível de alerta aumenta, você tem a sensação de bem-estar melhor por algumas substâncias que você acaba liberando. Em médio prazo, e ela fala acima de 3, 4 meses, regularmente, de atividade física, principalmente aeróbica, produção de novos neurônios, mudança das conexões dos neurônios, melhoria da aprendizagem. Num longo prazo, se você quer pensar lá na frente, você diminui a velocidade de perda de cognição, você ajuda na prevenção de Alzheimer e outras doenças da mente, né? Então, assim, essa quebra de movimento, para quem está trabalhando, pegando o gancho que a Lu falou, melhora de fato até a produção dele no trabalho, né, Lancha? Sem dúvida. E aí, Márcio, tem até um dado interessante, que foi um dado nosso lá do laboratório, que o Fábio Médici, que foi meu aluno de mestrado, a gente pegou em células neuronais induzidas a produzir o peptídeo amiloide, que é o que provoca o Alzheimer, e a gente colocou nesse meio de cultura o plasma de indivíduos treinados, logo após o exercício. A involução do peptídeo é uma coisa assustadora, ou seja, se a gente tem um dado... esse dado é um dado in vitro, mas esse dado in vitro, a gente pode, óbvio, né, salvo as devidas proporções, começar a pensar no indivíduo comum, que faz a sua atividade física rotineira, e mesmo que ele tenha um gene, por exemplo, que codifique para ele ter Alzheimer. Tem muita gente que pensa isso. Por exemplo, eu tenho geneticamente o gene do Alzheimer, eu vou ter Alzheimer. Não adianta fazer nada. Né? Como se ele tivesse condenado. Né? E não é verdade isso. Hoje, a gente tem muito claro, esse trabalho do Fábio Médici, do Fabinho, foi um trabalho muito bacana, muito bem feito, mostra que se você treinar, se você fizer atividade física regularmente, esse modelo que a gente usou era o modelo aeróbio, ou seja, você consegue, só com esse movimento, é lógico que os outros também têm outros agregados que a gente não mediu, mas só com esse, já é um dado impactante que fala, olha, nessa situação,
você vai ou involuir a doença ou você vai desacelerar o processo dela de progressão. E é um tremendo dado, né, de saúde pública isso, né? A Carmencita, a Carmencita que está acompanhando a gente aqui, ela disse que tem uns estudos lá e na UFMG assim também. Eu acho incrível. E tem umas pessoas perguntando umas coisas aqui, Lancha, e me chama a atenção. Uma delas perguntou, eu tenho um problema de um pouco de desgaste na cartilagem, eu posso fazer atividade física? Deve, né? Você tem que fazer a atividade correta para isso, mas se você ficar parado, com sobrepeso, menos massa muscular, aí é que piora, né? Posso fazer um comentário? Claro. Vocês que fizeram essa pergunta, vocês perguntaram para o cara certo. Porque o Márcio, ele tem um joelho totalmente... Desculpa, tá, Márcio? Eu vou revelar os seus segredos. Ele nem pediu autorização. Lancha, se eu faço com esse joelho, todo mundo pode. O Márcio é um cara que tem um joelho bem bichado. Porque ele foi um jogador... Isso, é verdade. Ele foi um jogador de futebol. É verdade. Foi um jogador de futebol muito acima da média. Ele podia, certamente, o Márcio poderia ter sido jogador de futebol profissional. Um cara jogaria melhor que o Jonatas ontem. Então, mas ele só escolheu o time errado para torcer, mas tudo bem. Aí a gente não pode fazer nada. Mas é um cara que joga tênis, joga futebol, quer dizer, joga vôlei. De praia. Que são modalidades que têm um problema, uma sobrecarga no joelho enorme, e ele, com o joelho que é muito inferior à média em termos de qualidade, continua fazendo isso. Então, assim, o Márcio, além de ser um cara que propaga essa questão da atividade física, ele é um exemplo de que, mesmo tendo esses desafios do joelho, você consegue fazer de tudo. Tem que controlar, tem que treinar, tem que cuidar. Não é, Márcio? Falei mentira ou não? Exatamente. A Joana Cafuri entrou aqui e ela é prova. Ô, Joana! Quanto tempo! E assim, é isso que você falou, né, Lancha? Se eu for me conformar, eu estou com a cartilagem gasta, eu não vou fazer nada. Não, o que eu posso fazer? Eu posso fortalecer, eu posso diminuir meu peso, eu posso fazer algum tipo de trabalho que vai me permitir fazer os esportes que eu quero. Claro, não na frequência que eu fazia com 20 anos, mas adaptada à minha realidade hoje, me dando prazer. Então é isso que as pessoas têm que pensar, né? A Natália está falando justamente isso. Ela falou assim, qual era o problema dela? Tinha condromalácia grau 3. E aí ela conseguiu voltar a correr depois de fazer a musculação, de fazer o fortalecimento, e hoje corre 21 quilômetros. Alguém passou aqui também falando que está acompanhando a gente da Escócia. Agora, que legal. Foi legal. Você foi lá, Márcio, na Escócia, não? Não fui. Você sabe que meu irmão, por conta de trabalho, vai muito lá e ele disse que é um país interessantíssimo, né? E eles também têm essa... Né, assim como a gente vê, dos países nórdicos de um modo em geral, né, essa questão da bicicleta, da locomoção de uma forma muito mais ativa, mais né? presente, né? Exato. O alemão entrou. O alemão entrou? Cadê? É que o alemão tem um caso engraçado, que o alemão ele mora mais ou menos a uns 7, 8 quilômetros da clínica, num trajeto plano, né? E teve uma época que ele teve que vender o carro, enfim, estava na época de troca de carro. E impressionante como ele emagreceu, como ele ficou muito mais em forma, simplesmente de ir e vir todo dia num trajeto plano ali em frente ao Parque Vila Lobos, só de usar a bicicleta. Quer dizer, fazia o exercício dele, chegava em 15, 20 minutos em casa. Quer dizer, é possível. Olha lá, ele escreveu aqui, perdeu 5 quilos. Exatamente. Boa, alemão! Mas é muito isso. Eu acho que o grande desafio que eu vejo, não sei se você sente isso também no teu dia a dia, Má, mas o que eu percebo com os pacientes é que, na grande maioria das vezes, eles acham que não impacta. Então, eu acho que isso é um grande desafio, porque eles falam, mas vai fazer diferença eu subir um lance de escada? Vai. Vai fazer diferença eu andar um quarteirão? Vai. Eu vejo muito isso, até às vezes para ir para academia, o cara fala assim, mas eu só tinha 20 minutos. Vai. 20 minutos é melhor do que nada. Então, eu não sei se você sente isso também, que as pessoas menosprezam um pouco esse gasto calórico diário. Principalmente de manhã, quando eu respondo pergunta na CBN, isso é um questionamento frequente, Lu. Entrou aqui um amigo nosso aqui que chama Fábio Romano, também queria mandar um abraço para ele.
Ele foi campeão do torneio de duplas esse ano, eu não joguei, tive um probleminha, me aguarde, Romano. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Me aguarde. Mas é isso mesmo, Lu. As pessoas elas desconfiam que essas pequenas mudanças vão fazer efeito. E aí tem uma frase da Wendy Suzuki que ela é maravilhosa. Eu perguntei para ela assim, o que é o mais difícil, né? Ela falou, Márcio, o mais difícil é você criar o hábito. Então, meu conselho, quando você for falar com uma pessoa que é totalmente sedentária, nos primeiros 3 meses, se preocupa zero com a intensidade. Pergunta para ela o que ela consegue fazer todos os dias na vida dela. É subir um lance de escada, 3 lances de escada, é ir a pé até algum lugar. Se ela começa a adotar isso como estilo de vida, né, como ela vai, além dela criar esse hábito, que ela vai fazer todos os dias, ela vai perceber como a dificuldade dessa tarefa vai diminuindo, como o corpo dela vai se adaptando, ganhando condicionamento, e aí ela fala, e aí vem o verdadeiro ganho da atividade física. A pessoa percebe nela que essa pequena mudança fez um efeito bem substancial na autonomia dela. E aí ela deu o primeiro passo, fica mais fácil ela dar os outros. Mas eu concordo com a Lu. Acho que o grande desafio é convencer as pessoas que esse primeiro passo, mesmo que sem muita intensidade, mas com regularidade, ele vai mudar as pessoas. Eu vejo normalmente quando eu pego o metrô, ou para ir para a USP, ou para voltar da USP, Márcio, eu percebo que as pessoas, eu normalmente pego para voltar na estação terminal, né, que é a Butantã. Então, o metrô chega, as pessoas saem e entra todo mundo, o vagão está vazio. E parece um comportamento insano que as pessoas têm, que elas entram correndo para sentar. Eu falo, poxa... Provavelmente já estavam sentadas até agora. Entendeu? Já assim, poxa, aproveita que você entrou no vagão e curte o vagão, fica em pé, tenta equilibrar, faz alguma brincadeira e tal. E são poucas as pessoas que têm um padrão de entrar e ficar em pé. A grande maioria entra correndo alucinadamente para buscar um assento ali, sentar rápido. Não importa se assento é para idoso ou não, o cara senta onde der. Né? E quando senta no assento de idoso, começa a dormir logo em seguida para fazer de conta que está dormindo. Então, é uma coisa maluca. E eu falo que isso é perder oportunidade. Se a gente olhar para uma escada, no lugar de uma escada rolante, se você olhar para ela como uma oportunidade, fala, poxa, eu tenho uma oportunidade de gastar algumas calorias aqui, pô, vou lá. Né? Então, olhar como oportunidade. E não, poxa, não, é oportunidade de um gasto energético a mais. Né? Porque eu acho que a questão do engordar passa por aí também. As pessoas acham que assim, uma colheradinha a mais, um chocolatinho a mais. Eu falo que, tirando algumas exceções, que não é a maior parte das pessoas, mas engordar e emagrecer, tanto para o gasto quanto para o consumo, para mim, eu faço um paralelo sempre muito parecido com gastar dinheiro. Ninguém gasta dinheiro comprando toda semana uma bolsa muito cara, ou um carro novo, um sapato novo muito caro. O dinheiro vai naquilo ali, né? Naqueles 50, 30, 80 reais. Chega no final do mês, a pessoa fala, meu, cadê aqueles 2.000 reais? Então as pessoas chegam aqui falando, eu não sei o que eu faço de errado, porque ela não come uma caixa de bombom todo dia. Mas são pequenos prêmios. São pequenos prêmios a mais e pouco gasto. Mesmo que, né, assim, essas coisinhas, essas economias bestas, assim, né, que a gente fala, de um lance de escada, de alguma coisa, que vai somando. E aí, a longo prazo, a pessoa vai ganhando 1 quilo por ano, 10 anos em 10 quilos em 10 anos, e assim vai, né? O César perguntou, cadê o Ronaldo? Ontem a gente foi no jogo e não teve muita sorte. Ele está voltando para a Espanha, mas quando você estava falando, Lancha, desse caso do metrô, a gente no documentário tem 2 personagens. Como eu estava editando ontem, está bem fresco na minha cabeça. Então a gente tem uma personagem brasileira que é exatamente isso que você falou. Ela acorda 15 minutos antes, que é para poder pegar o metrô mais vazio para ir sentado. É uma pessoa que não tem muito tempo para programar uma ida de atividade física, enfim, mora em prédio, não sobe de escadas. Então, ó as oportunidades. E a gente tem uma pessoa, um personagem em Nova York, que está fazendo contraplano com ela, uma senhora, tem 60 e poucos anos, ela teve câncer de mama, enfim,
Tudo na vida dela é programado. Ela é uma diretora de banco, ela faz exatamente o contrário dessa pessoa. Ela faz questão de ir no metrô, subir as escadas, faz questão de ir em pé. Ela, como a Lu falou, ela tem um alarme no relógio dela. Ela trabalhando a cada hora, o alarme toca, ela trabalha 10 minutos em pé. Então, ela trouxe para o consciente. Isso é uma outra coisa que a Wendy Suzuki falou. Eu falo tanto da Wendy Suzuki, acho que estou apaixonado. Porque ela falou uma coisa tão legal, que ela falou o seguinte: até a década de 80, final da década de 80, a maioria das coisas que a gente faz já no plano automático, automatizado, né? Então, o simples fato da gente viver nas condições que a gente vivia até o final da década de 80 já nos tornava uma pessoa ativa, na maioria das vezes, sem eu me preocupar em ter que tomar uma decisão consciente de incluir o movimento no meu dia, né? Se a gente lembrar, a gente trocava o canal da televisão levantando, Exato. a gente não tinha telefone celular, você tinha um monte de coisa. Hoje, ela diz que essa geração talvez seja a primeira geração, Lancha, que realmente vai ter que trazer isso para o consciente. A decisão do movimento, ela tem que ser consciente agora. Como você falou, ela está perdendo oportunidades no dia de incluir algum movimento. Exatamente. E outra coisa que a Lu falou, que eu concordo assim, muito, 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 que vocês falaram, o paciente chega, ele quer achar um grande culpado e fala, olha, o que deve estar desbalanceando aí é alguma coisa que você faz todos os dias. E o detalhe, né? É um detalhe todos os dias, né? Seja do movimento ou seja no consumo, provavelmente tem algum detalhe que é diário, que isso faz muito mais diferença que a sua pizza no sábado. Exato. Exatamente. Aí ele acha que ele tem que cortar o chopinho com os amigos depois do futebol. E aí você fala, não é o chopinho. Mas é um desafio, né? Tem um estudo, você falou dessa coisa da economia de energia, tem um estudo de 2000 do Martínez, que é um espanhol, ele até veio para o SBAN ano passado, super legal, porque ele fez um estudo mostrando que as crianças da década de 70 gastavam cerca de 500 calorias a mais por dia do que as crianças no dia de hoje. Criança, 50%. É praticamente metade da necessidade energética do gasto calórico da criança. Então, assim, com brincadeira de rua, com as atividades que elas tinham, elas gastavam cerca de 500 calorias a mais por dia. Então, é muito fácil você fazer esse desbalanço com o passar do tempo. Lu, você se depara com a situação da mãe chegar no seu consultório e querer matricular um moleque de 10 anos na academia? Ah, sim. E aí você fala, pô, é chato, né? É 10 chato anos pra cacete. Né? Então, a gente tinha muito isso, né? De ter uma atividade muito prazerosa, de brincadeira, e essa questão do gasto calórico de criança, eu costumo brincar, Lu, que se minha mãe virasse para mim e falasse assim, Márcio, você vai brincar 1 hora por dia. Márcio lá, de Belo Horizonte, década de 80. Eu tinha certeza que eu estava de castigo, Lanchar. E com razão, alguma eu tinha mais. Hoje, você tem 78% das crianças brasileiras que elas não conseguem brincar essa 1 hora por dia. Não. E se você fala para uma criança hoje, vai brincar 1 hora, provavelmente ela está de castigo e tiraram o tablet dela. Exatamente. Virou castigo. E aí tem uma coisa que é muito emblemática para mim, Márcio. Eu lembro que o meu avô, ele morava num sítio, e para ele ir para a aula, ele andava 12 quilômetros para ir e andava 12 para voltar. Então, todo dia ele fazia uma meia maratona para ir para a escola. Todo dia, segunda a sexta. Eu lembro que quando eu ia para a escola, eu já pegava ônibus, mas eu andava 4 quilômetros para ir, então 2,5 para chegar até o ponto, 1,5 para chegar até a escola e os mesmos 4 para voltar. Então, esse padrão, ele vem reduzindo. Hoje, uma criança ela não anda 100 metros para entrar no carro, na Kombi, ou qualquer lugar que seja, para levar ela para a escola, né? Então, assim, a gente vem encolhendo a utilização do corpo da criança desde o T0, né? Quer seja por segurança, por qualquer justificativa, mas as crianças não usam mais o corpo. Eu jogava futebol no meio da Augusto de Miranda, lá na Vila Pompeia, no paralelepípedo, dava ponte, que era goleiro, né? No meio do paralelepípedo ali. E tudo bem, estou com os cotovelos mais ou menos hoje, mas eles ainda funcionam.
Hoje você vê a criança, ela mal sabe andar na rua, né? Você vê o padrão motor de uma criança andando na rua, parece que a parte de cima do tronco não conversa com a de baixo. Parece que são duas coisas meio amorfas, né? E isso que você falou, enfim, vale uma grande reflexão, né? Porque você tocou em alguns pontos chaves aí. Obviamente, existe toda uma parte de tecnologia e conforto que vem para nossas vidas. E o Brasil, infelizmente, é um país pobre, é um país que não existe nenhum tipo de preocupação em políticas de saúde pública em relação a isso. Então, a gente acaba condenando as nossas crianças a uma fase adulta limitada, seja de saúde, seja cognitiva, seja sobre a visão da autonomia. A gente vai limitando essa pessoa, né? Como, de fato, acho que aí eu, você, a Lu, a gente lida com uma parte de pessoas que tem uma certa condição, a gente tem que tentar convencer essas pessoas que, ó, política de saúde pública aqui acho que não vai rolar. Então, como você tenta incorporar isso na sua vida, né? Porque senão, se você simplesmente deixar a roda girar, vai ser complicado, Lanchão. E tem um dado que esse ano foi discutido no American College, muito interessante, Márcio. Eles mostraram assim que os indivíduos que moram em bairros planejados, como a gente tem aqui em São Paulo, né, os bairros que são fechados e tudo mais, tal, esses indivíduos, eles têm maior probabilidade de desenvolver obesidade do que as pessoas que moram nos grandes centros, ou seja, o cara que mora aqui no centro de São Paulo. Por quê? Porque o cara está lá, tudo que ele vai fazer, ele depende do carro para se deslocar. Muito embora ele tenha um ambiente que seja favorável para ele correr, proteger e tudo mais, ele faz aquela atividade física dele diária e o resto do dia ele está no carro. Então ele fica totalmente dependente do carro quando ele poderia até fazer outras atividades num ambiente mais seguro e protegido, né? O Jerome aqui da UFMG, ele falou de planejamento urbano. Eu entrevistei um cara em Boston chamado Jeff Speck, é um urbanista, e ele fala exatamente o que você falou agora, Lanchão. Você pega Manhattan, ele foge da curva do padrão americano. Porque você ir de transporte público é mais fácil, você tem as calçadas largas, você tem tudo que você precisa muito perto de todos os lugares. É um modelo de cidade que está em extinção, né? Então, quando você fala do centro de São Paulo, é um bairro muito velho, né? Mas lá era um lugar que você descia e fazia todas as coisas a pé, né? E que o que prevaleceu em mais de 90% das cidades é a cidade projetada para o carro. Então, você sai de um condomínio, você para no seu local de trabalho ou num shopping center, você pega o elevador, você pega a escada rolante e você senta, né? Então, pensar no nosso microcosmos, né? Como eu faço essas pequenas adaptações urbanísticas dentro da minha casa, no meu trabalho, talvez individualmente seja uma solução. Mas, sem dúvida nenhuma, que se você pensar em política de saúde pública, fazer o que o Jeff Speck chama de cidade tartaruga, que você tem tudo no mesmo lugar e assim você faz tudo a pé, seria uma boa política. Você sabe que, você falando disso, eu lembrei de duas situações, né? Uma delas foi a mudança que teve na França, particularmente em Paris, quando o Haussmann faz o redesenho da cidade, né? E é uma coisa que até hoje, quando você anda na cidade, você vê isso, que assim, ele pegou e transformou todos os prédios em prédios de 5 andares, que tem um comérciozinho lá embaixo e tal. E aí a cidade, ela meio que se adensou, né? E tudo ficou muito perto. Tudo que as pessoas tinham que andar muito, começou a andar menos. E a partir dali, eles começaram a trazer conforto para as pessoas. Como, por exemplo, o gás chegou até o andar da pessoa. Porque antes ela tinha que subir com o botijão de gás, 4 andares, e não tinha elevador. Então, essa mudança, ela foi muito impactante. Brasília foi uma cidade para ser nesse modelo que você falou. Então, era para ter ali lado, né? Então, os blocos, né, onde você teria o comércio, as escolas, tal, e as pessoas girarem em torno disso. Só que ao longo dos anos ela foi sendo desfigurada.
E esses espaços, que eram para ser espaços comerciais, tal, eles foram se distanciando, criando shoppings concentrados, e a cidade passa a ter um modelo muito parecido com o modelo americano. Então, se o indivíduo ele quer se deslocar, ele precisa pegar o carro dele para ir no shopping lá perto das torres, né? Então, ele passou a ter um modelo muito parecido com o modelo americano. Então, a gente tem muito essa influência, né, Márcio? Muito. A Maria Salles, ela perguntou, essa doutora é nutricionista? A doutora Lancha, a Lu, é nutricionista e o Lancha foi meu professor de nutrição na faculdade e depois eu fiz o curso de pós com os dois, inclusive. E aí ela vem com a pergunta, o que vocês acham da dieta low carb? Antes de responder para ela, você falou desse negócio de Brasília. Eu lembro, eu sou mineiro, né, Belo Horizonte, e na minha época de moleque, que eu ia no dentista ali na Savassi, a Savassi você tinha dentista, enfim, você tinha tudo, e Belo Horizonte é muito cheio de ladeira, a gente tinha que ir caminhar e fazer todas as coisas a pé ali, e você tinha muitas lojas de rua, muito comércio. Hoje você chega na Savassi, Lancha, não rola. Você tem um shopping, as pessoas não frequentam mais essas lojas de rua e as pessoas não caminham mais, é carro. Né? Eu acho que a gente tem que entender uma coisa, assim, né? Ninguém aqui acho que está pregando a gente voltar no tempo, porque vou voltar a lavar a roupa no tanque, esfregar, não é isso. Só que se dentro desse conforto que a gente tem, a gente não encontrar estratégias para a gente ficar com uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, vai só piorar. Porque não para, o conforto, né? Hoje em dia tem... Só vai aumentar. Só vai aumentar. Você entra em casa e fala alô, né? Tu toca o telefone, você fala alô, abaixa o volume da TV, você atende o telefone. Então, assim, não é um caminho que tem volta. Eu acho que o nosso desafio como profissionais dessa área e também buscando, né, que sejam feitas, né, e tenham um esforço aí de políticas públicas, de calçada, gente. A gente quantas vezes eu já não caí correndo na calçada? A gente cai na USP, você cai correndo na rua, porque... Então, tá falando da USP, imagina num bairro longe, lá perto de Itaquera. Mas não tem nem calçada. Não, mas eu acho que o exemplo que você deu de Itaquera é muito bom, porque eu fui, né, no jogo da Copa, né, a abertura da Copa lá no Itaquerão, né, porque você sabe que São Paulino chama de Itaquerão, corintiano chama de Arena Corinthians. Então você identifica. Se a pessoa fala quando eu pego o táxi, eu falo assim: você viu o jogo do Corinthians ontem lá no Itaquerão? E normalmente ele responde: foi no Arena Corinthians. Eu falo: você é corintiano. É a única base. Aí eu consigo distinguir. Exatamente. Mas, assim, você já foi lá para assistir jogo também no Itaquera e você vê que, tudo bem, no estádio a coisa é maravilhosa, mas até o cara chegar no estádio é um sofrimento. Você não tem um planejamento de uma população andando numa calçada. Quer dizer, você vai colocar 30 mil pessoas chegando numa estação de trem, não sei o que lá. Aonde que elas andam? No meio da rua. Acabou. Isso não é um privilégio do Itaquera, que é um estádio mais novo. Palmeiras é assim, o Morumbi é assim, é tudo assim. Eu ontem fui para lá, né? Eu fui num carro, o Ronaldo no outro, e a gente chegou mais ou menos 15 para as 9. E aí tinha que fazer uma voltinha de 600 metros para entrar com o carro no estacionamento. Só que você tinha 40 mil pessoas entrando no estádio. Eu demorei 1 hora para 600 metros. O Ronaldo demorou 1h15. Né? Uhum. E assim, outro dado de Itaquera, eu estou fazendo uma intervenção junto com uma fundação da Suíça, e a gente pegou os 6 regiões mais vulneráveis de Itaquera, ali da região de Itaquera. Então, tem Gleba do Pêssego, tem Parada 15, Vila Carmozina, que são regiões bem carentes. E eu visito as UBSs, as escolas, enfim, e é isso que você falou. Não tem calçada, não tem iluminação. Como você vai chegar para uma pessoa que passou pelo UBS e fala, olha, vai de bicicleta até o metrô? Ele fala, meu, por onde? Então, exato. Você tem esse fator. Né? Praças públicas que você possa ter qualquer coisa, que as crianças possam brincar, ou que as pessoas possam se movimentar. Eu acho que falta muito isso. E aí, até pegando o gancho nessa pergunta da Maria Salles, como as pessoas, não sei a visão de vocês, né? Mas como a questão do movimento ela acaba sendo muito influenciada
pelo meio ambiente, né? Enfim, pela insegurança, pela tecnologia, por uma série de coisas, e a pessoa começa a perder esse movimento e o balanço calórico começa a ficar prejudicado, aí a primeira coisa que ela pensa é: vou fazer dieta, né? E eu sei que vocês têm um livro maravilhoso, né? Que é Dietas Não Funcionam. E aí a Maria faz essa pergunta: a dieta low carb funciona? O que você fala das dietas, Lanchar? Low carb ou qualquer outra? Bom, primeiro assim, né? O nosso livro chama O Fim das Dietas. Só o nome do livro já pega ele ali mesmo. O Fim das Dietas já é. Na live ele fica ao contrário, mas é Boa. O Fim das Dietas. E até a gente fala no livro, a gente faz um comentário sobre as dietas pontualmente e tal. E até saiu um artigo recentemente mostrando o seguinte: se você pegar uma curva do indivíduo que faz dieta, ele vem ganhando peso, ele faz uma dieta, ele perde, daí ele volta no mesmo ponto da curva. É como se aquele intervalo não tivesse existido. Por quê? Porque ele não faz um mindset, ou seja, a dieta é uma coisa que tem data para começar e data para acabar. Ele volta para o mesmo ponto onde ele estava antes de começar a dieta. Então, ou ele muda, ou ele faz esse mindset, ou ele muda a forma que ele se relaciona com o alimento, com o próprio corpo, com o dia dele, ou não tem jeito, ele vai ficar sempre ciclando em torno de dieta, e dieta, isso independe da dieta, né? Porque agora tira isso, tira aquilo, agora é o glúten, depois é a lactose, independe. Né? A Maria Salles perguntou onde compra o livro, Lanchar. Então, ele vende em banca de jornal. E vende É da Editora Abril. Alguém está perguntando aqui. É da Editora Abril. Então, se não tiver na banca de jornal... Dá para comprar pela internet. Dá para comprar no site da Abril, deve achar. Na Amazon. No site da Amazon. Ou pode pedir para o jornaleiro, que ele pede para o pessoal da Abril e eles entregam. Mas é isso mesmo. Porque isso que você falou é verdade. Você sabe que, enfim, tem vários estudos mostrando que as pessoas que começam algum tipo de dieta restritiva, depois de 6 meses, 70%, 80% estão com o mesmo peso ou um peso até superior. Porque a restrição é tão grande e o que a gente está pregando aqui o tempo inteiro, né, Lanchar? Mudança do estilo de vida. E a mudança ela tem que ser sustentável. Qualquer mudança que você faça, que você paga um preço muito alto, você não consegue sustentar. E aí está fadado ao fracasso. Né? O Luiz está falando aqui que ele perdeu 5 quilos em 45 dias com o livro. Só de ler o livro. Mas a ideia é... E acho que esse dado é um dado importante, né, Márcio? Porque se a pessoa pensar num modelo em que ela consiga sustentar aquilo por longo prazo, ela encontrou o caminho. Né? Ela encontrou o caminho. Agora, se ela faz alguma coisa que ela não vê a hora para acabar, a Lu fala isso muito bem. A Lu fala do exercício. Você não começa a fazer atividade física falando assim: pô, não vejo a hora que acabe, que eu nunca mais preciso treinar. Pô, não, você coloca aquilo no teu dia a dia, na sua vida, na sua rotina, e isso vira um padrão. Né? A alimentação tem que ser a mesma coisa, né? Eu não sei se você sente eu acho que você deve sentir isso também, Má. Algumas pessoas, elas chegam com a seguinte, porque eu acho que isso é do ser humano, a gente gosta de uma solução rápida. Total. Então, a pessoa resolve que ela quer emagrecer, ela esquece que ela levou 10 anos para ganhar 10 quilos. Ela quer perder os 10 quilos em 1 mês, 2 meses. A questão do exercício também eu acho que pega, porque as pessoas, por essa vontade de querer que a coisa resolva muito rápido, entram em algumas armadilhas. Então, por exemplo, a pessoa nunca treinou. Aí ela chega lá para você e fala assim: me matriculei, agora eu vou treinar 5 vezes por semana. Por quanto tempo ela vai sustentar esse comportamento? Fazia anos que ela não fazia nada. Então, eu também acho que é um desafio nosso ajudar as pessoas a perceberem que é um processo que tem que ser duradouro, né? Para ser consistente. Você tocou num ponto que é interessante, né? Volto na Wendy Suzuki. Ela fala assim: quando você está descondicionado e você começa a fazer uma atividade, seja ela qual for, que você colocou na sua rotina com regularidade, e se for prazerosa, melhor ainda, seu corpo ele acaba percebendo e tendo adaptações muito boas em relação a isso. Quando você é uma pessoa sedentária e faz isso que a Lu falou, então o cara é sedentário, mas ele leu em algum lugar que ele fazer um HIIT ou ir para uma aula de crossfit é maravilhoso. Aí o cara se matricula na aula de crossfit. Pô, não está preparado para aquilo, um esforço muito acima do que ele está acostumado.
você acha que a sensação que o corpo tem vai ser uma boa sensação, né? É uma sensação ruim. O seu corpo até se defende disso, achando que é até uma agressão, né? Então, eu acho que esse, Lu, talvez seja um dos principais erros de quem é sedentário e tenta mudar o estilo de vida. É passar para o outro extremo, né? Já que eu vou começar, eu sou um atleta amador, eu vou fazer né? Quer sair correndo sem nem saber correr, e aí vai. Você sabe que eu tive uma experiência, desculpa, mano. Eu tive uma experiência logo nos primeiros anos da faculdade. Eu fui trabalhar numa prova que teve lá dentro da USP, uma corrida que teve lá dentro da USP. E uma das consequências foi assim, até foi meio traumático para mim. Um cara chegou, fez a prova tal, e no finalzinho ele chega e fala para a mulher assim: olha, guarda a última foto ali para tirar uma foto quando chegar morrendo. E realmente aconteceu isso. Então foi traumático porque a gente viu aquele indivíduo que ele não tinha nenhum preparo para correr. Ele correndo com uma meia social, né, com shorts que não tinha nada a ver. Ou seja, vou correr uma prova aqui, como se aquilo fosse uma brincadeira. Então, pensar nessa prática como uma coisa construída ao longo do tempo. Não sai do 0 para o 100. Você está respondendo... Você está respondendo a pergunta aqui da Paula, da né? Paula. Como faz a introdução? É exatamente, aos poucos, né? Respeitando o seu corpo. Eu costumo falar que a atividade física ela é igual qualquer processo de ensino-aprendizagem, né, Lancha? Você tem que ir do simples para o complexo, do fácil para o difícil. Ninguém sai do pré-primário e entra na USP assim, né? Então, você tem que passar por um processo. Então, começa devagar, começa preparando seus músculos, com intensidade baixa. Eu acho que essa pressa, a Lu falou bem, às vezes a pessoa passa 5, 6, 7 anos num estilo de vida muito sedentário, se alimentando mal. E, de repente, ela quer comer só salada, frango e batata doce e fazer um monte de atividade física. Não se sustenta. Não se sustenta. Né? Mas você falou uma coisa super bacana quando você falou do exercício, que a pessoa vai para os dois extremos, né? Ela estava sedentária e ela quer treinar todo dia, porque na alimentação é igualzinho. Igual. Ela comia de tudo e ela quer para o extremo que agora ela não come nada. Então, ela não se permite fazer happy hour com os amigos, ela não se permite sair para comer fora. Fica chato. Então, ela fica entre os dois extremos. Ou ela tá comendo de tudo, não tá preocupada e ela fala, às vezes até brinca que eu sou feliz. Ou ela tá super restrita, não se permite nada e não vê a hora de chegar no objetivo dela para abandonar tudo de volta. Então, é um desafio nosso, eu acho, como profissional, ajudar as pessoas a perceberem que existe um caminho do meio. Eu posso ter uma alimentação balanceada e comer brigadeiro quando eu vou numa festa, tomar um vinho numa sexta-feira à noite. E não é dia do lixo, que a gente tem um negócio quando a gente... É dia do luxo, é o dia que você sai com as pessoas que você gosta, você escolhe o restaurante que você quer, você vai tomar um vinho, as pessoas ficam falando de lixo, né? Maravilhoso. Porque vem junto uma conotação de culpa, de que eu não posso, então eu tô fazendo errado, é o dia que eu tô chutando o pau, que eu vou avacalhar. Uma alimentação saudável, uma vida equilibrada e saudável tem que se permitir, tem que caber esses prazeres. Claro. Assim como uma pessoa que resolve ter um estilo de vida mais ativo, não quer dizer que ela tem que todo dia ficar 2 horas malhando na academia. Exato. Então, assim, achar esse equilíbrio é um desafio. Eu sinto muito isso aqui. A Gutenberg perguntou, isso é uma pergunta muito recorrente, né? Se trote funciona, se caminhar funciona. Claro que funciona. Tudo se fizer funciona. Com regularidade, funciona, né? Exatamente. E eu canso de receber gente falando, tal blogueiro, tal, não sei o que, diz que caminhar não adianta nada. Eu falo, meu Deus. Né? Até o Jucimar fala isso aqui. Ele fala, tem tanto profissional que, em vez de ajudar, atrapalha. Ele fez um comentário. Então, assim, a Lu tocou num ponto, né? As pessoas querem uma solução rápida e uma fórmula milagrosa. Essa fórmula milagrosa, se eu tivesse, cara, né? Nossa, ninguém tem. A gente já... Desconfie se alguém vender essa fórmula, né, Lanchar? Exatamente, né? E ainda bem que não tem essa fórmula, né? Ainda bem que, na verdade, tem. Essa fórmula ela existe, ela está dentro de cada um. E cada um vai encontrar a sua maneira de fazer. Exatamente. Tem uma história que eu gostei de contar recentemente, e foi lá na escola, na Educação Física lá da USP, uma funcionária chegou para mim e falou assim, professor, eu precisava emagrecer.
Eu falei, é verdade, você vai emagrecer? Ah, eu precisava, meu colesterol está muito alto, meu médico falou que eu preciso emagrecer. Falei, legal, o seu médico não está aqui, então vamos conversar nós dois. Por que você quer emagrecer? Ah, não, por causa do meu colesterol. Eu falei, o que mais, né? Ela falou assim, não, porque eu gostava de dançar, né? E agora eu não danço mais. Eu falei, olha, que bacana, você gosta de dançar, então dançar para você é importante. Dançar para mim é importante. Falei, bom, e o que você pode fazer para ir nessa direção? Ah, eu já faço hidroginástica 2 vezes na semana, mas é pouco, né? Falei, você acha que é pouco? Falei, eu acho. Falei, então o que você pode fazer diferente? Ah, eu podia caminhar. Falei, olha, que legal. Quantas vezes você podia caminhar? Ah, eu podia caminhar todo dia. Falei, você está caminhando todo dia? Não, não, não. Eu não caminho nenhum dia. Falei, então você acha que podia começar com uma coisa intermediária? Ah, eu vou caminhar então segunda, quarta e sexta quando não tiver hidroginástica. Falei, legal. Você faz o seguinte, logo depois que você caminhar, você manda uma mensagem para mim que você caminhou. Toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã, eu recebo uma mensagem dela. Professora, acabei a minha caminhada. Essa semana ela falou, perdi 2 quilos. Márcio, faz 3 semanas. Então, mas é a Ela regularidade. não falou nada de dieta, ela não falou nada de nada. Não cortou nada, 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 nada. A solução estava dentro dela. Pô. Mandar um beijo para Recife que pediu. É. Mas aqui a Paula, ela falou que ela usa essas bikes, né? As Yellows, a do Itaú. E talvez nessas regiões seja uma coisa bem prática também, né, Lanchar, de você incorporar algum movimento. Mas eu de verdade, eu vejo muito isso. Como todo mundo come, isso é bom, mas ao mesmo tempo todo mundo acaba sendo impactado com uma série de informações dos profissionais ou não profissionais que falam de alimentação, né? Então, as pessoas hoje têm medo de comer um carboidrato à noite ou um carboidrato em qualquer hora. E uma vez eu estava me servindo num restaurante self-service e eu peguei arroz branco. Normal. Nossa, adoro. Fizeram foto e puseram no Face? Não, a mulher virou para mim e falou, olha, desculpa, mas o que você faz é errado. É uma farsa, porque de manhã você está falando na rádio que a gente tem que levar uma vida saudável e você vem aqui e pega arroz branco. E eu falei, mas qual o problema de pegar arroz branco? Ah, arroz branco é alto índice glicêmico, arroz branco dá barriga e diabetes. Aí eu falei, rapaz. E aí eu gosto de número, né? Eu fui pesquisar, o brasileiro ele consome, em média, Lancha, 40 quilos de arroz por ano, por habitante. E na Coreia, 120 quilos. Só que a Coreia tem uma expectativa de vida quase 10 anos maior e tem menos de 5% da população obesa. Eu não posso falar que o arroz emagrece e faz viver mais, né? Tem todo um contexto de estilo de vida que é feito lá. E a gente tende sempre a escolher um alimento que é vilão. E crucificar. É mais fácil do que você olhar para dentro de você e fazer a mudança de estilo de vida. Então você terceiriza essa coisa, isso. né? Uma vez a gente entrou numa pizzaria, uma menina que treinava na mesma academia que a gente, ela que viu a gente entrando na pizzaria falou, vocês aqui? Não acredito. A gente falou, oi? Qual é o problema? Então, assim, se cria... Ai, a Dani Calas. Oi, querida. A Dani é ótima. Turma? Eu fui calouro dela. Ai, uma querida. Sou muito mais jovem que ela, um ano. Bom, eu fui professor dos dois, então eu tô dos três. Eu tô ferrado. Então, nessa aí eu vou sair ganhando. Vocês me desculpem, mas eu sou a turma. Então, mas você foi calouro do Márcio. O Márcio foi meu veterano. Tempo passa, o tempo voa. Gente, eu tô adorando, só que o nosso tempo realmente está acabando. Ele já está avisando aqui que vai cair. Perguntaram do pão francês. Eu gosto. Mas O que foi? A Maria perguntou se pão francês pode. Deve. Não, mas essa história do alto índice glicêmico é engraçadíssimo, né? Você fala, o arroz tem alto índice glicêmico, mas você come com feijão? Come, então acabou, já não tem mais alto índice Maravilhoso. glicêmico. O pão francês, você come como? Puro? Não, você passa alguma coisa, pronto, já não tem mais alto índice glicêmico. Então, é não se prender a pequenas modas. Mas o que o Márcio falou uma coisa que é verdade, é que as pessoas precisam achar o culpado. Né? Precisa crucificar alguma coisa. Ou alguém.
ou alguém. Então, é mais fácil, na verdade, né? Ô, Lu, você falou que está acabando e que a gente vai fazer uma outra, vamos marcar uma outra live. Eu quero deixar uma Você coisa gostou? Foi boa a sua Gostei. experiência? Conversar com vocês é bom demais. É uma delícia, porra. Muito gostoso conversar com você, Marcinho. Mas eu queria deixar uma coisa aqui para a gente pensar para a próxima. A gente fica batendo muito na questão do alimento industrializado, né? Porque o alimento industrializado, que é o vilão da vez. Não vou discutir que existem tipos e tipos de industrializado, mas eu estou com um dado que é o seguinte, Lanchar: 21% das calorias consumidas do brasileiro vem de alimento industrializado. Quando a gente pensa no açúcar, 70% do açúcar que a gente consome, ele é adicionado. Tá? Só 19% vem do industrializado, 11% vem do alimento em si. Quer dizer, obviamente, você tem que fazer essas escolhas mais in natura, não há dúvida disso, mas e a importância de você educar a população? Porque só o que você acrescenta no suco e no café é mais do que todo o açúcar que tem. Exatamente. O cafezinho é o maior meio de consumo de açúcar do brasileiro. Posso dar um exemplo aqui rapidinho antes da gente conseguir? Vai cair. Bom, se cair, a gente volta. Mas uma vez eu dei uma palestra no Banco Central aqui em São Paulo, lá na Paulista, e eu fiz um exercício simples com os funcionários. Eu falei assim, olha, vocês vão pegar o açúcar que vocês põem no cafezinho e vão pôr nesse copo aqui do lado. Eles ficaram impressionados o quanto de açúcar eles punham no dia. Né? No dia. Então, assim, não é deixar de consumir o açúcar, mas é começar a experimentar outros sabores. Porque é sempre muito confortável o sabor doce, ele é agradável. Né? Experimente outros sabores também, não precisa cortar o açúcar. Mas diminui, experimente outros sabores. Eu adorei essa ideia da gente na próxima falar disso de industrializado. Eu acho que é um tema. Eu acho que a gente está nessa mesma linha aí. Né? Eu acho que tudo é uma questão de bom senso. Má, foi ótimo estar aqui com você. Você sabe que é um que mora aqui, né? Vocês também. A gente vai deixar salvo. O pessoal que está aí assistindo, quem está atrasado, vai ficar salvo. Fica disponível durante 24 horas aqui no Fim das Dietas. Então, eu não sei salvar. Se eu conseguir, eu deixo salvo também. Não, você não consegue. A gente que salva, mas depois eu te mando. Tá bom. Tá bom. Beijo, querido. Tchau, Marcinho. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau, galera. Tchau pra todo mundo. Beijo. Beijo.